tudo bem? Estamos de volta ao nosso Maratona Preve Jovem. Para quem não me conhece, não assistiu às nossas aulas anteriores, eu sou Alexandra Lacerda, professora e advogada especialista em direito previdenciário. Hoje estamos aqui para falar com vocês a respeito do benefício de prestação continuada. Como todos sabem, o benefício de prestação continuada não é uma aposentadoria, ele é uma assistência, portanto, ele tem requisitos próprios. E, inclusive, quem recebe o benefício de prestação continuada não recebe 13º salário, justamente por ele não ser uma aposentadoria, e sim uma assistência. O que ocorre? Ultimamente, chega muito em nossos escritórios pessoas reclamando que tiveram o seu benefício de prestação continuada cortado. E isso tem gerado uma série de ações. Por quê? Porque nota-se que o INSS agora está passando aquele mesmo pente fino que ele passou nos benefícios por incapacidade, ele está passando agora nos benefícios de prestação continuada, para verificar se há irregularidades na concessão do benefício ou não. Todos têm conhecimento que, há um tempo atrás, passou até na televisão, pessoas que estavam, que tinham condições de vida favorável e que estavam recebendo o benefício de prestação continuada indevidamente. E isso levou ao INSS a fazer esse pente fino. Então, vamos agora entender um pouquinho do benefício de prestação continuada e também verificar o que fazer quando acontece do cliente chegar no seu escritório e você não ter, dele ter o benefício cortado. E aí você tem que saber como que você vai atuar no caso para fazer a defesa nesse caso. Então, vamos entender um pouquinho sobre o PPC. Como eu já disse, o BPC não é uma aposentadoria, ele é uma assistência. E ele é devido a quem? Ao idoso. E no caso do idoso, ele tem que ter o quê? Mais de 65 anos e comprovar a necessidade ou pobreza. Alexandra, ele tem que ter contribuído para o INSS? Não, ele não tem que ter contribuído para o INSS. Esse benefício é justamente para aquelas pessoas que não contribuíram e que vivem à margem da sociedade. Portanto, o Estado tem o dever de acolher essas pessoas e conceder o mínimo possível para que ela possa sobreviver. E também é devido ao deficiente. No caso para o deficiente, é necessário comprovar qual a deficiência que ele tem, o grau da gravidade e também se ele contribui para a não participação da sociedade. O que é se ele não contribui para a não participação da sociedade? Significa que a deficiência dele o exclui da sociedade, faz com que a sociedade tenha aquela repulsa, faz com que a sociedade o rejeite pela deficiência. Então, a própria deficiência não deixa que ele interaja com a sociedade. E qual o valor da renda familiar? Bom, nós falamos que é preciso comprovar necessidade ou pobreza. Portanto, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93, a pessoa, para requerer o BPC, era necessário uma renda per capita que não ultrapassasse 1/4 salário mínimo. Mas essa regra ela foi válida até 2020. Agora, este ano de 2021 é outra. Até 31 de dezembro de 2020, a renda deveria ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, a renda per capita. Agora, em 2021, a partir de 1º de janeiro de 2021, a renda deve ser inferior a um salário mínimo. Ou seja, se a pessoa
né? Tem um ente na família e ele recebe um salário mínimo. A renda tem que ser inferior a R$ 275. Se a renda per capita for R$ 275, ele não vai ter direito ao benefício de prestação continuada para o INSS. Na Justiça, temos algumas flexibilizações. Agora, no INSS, não há flexibilização quanto ao critério renda. Então, ele tem que receber até quanto a renda per capita familiar? Até R$ 274,99. Se ele receber, se a renda per capita for 275, não tem como, para o INSS, ele ter direito ao benefício de prestação continuada. Mas lembrando que na Justiça conseguimos flexibilizar esse critério de renda. E como que a gente apura o valor da renda per capita? Ela é calculada pela divisão da renda mensal bruta familiar pelo número de integrantes da família do BPC. Então, para ter direito a essa renda, vamos dizer assim, nós temos uma família com 4 pessoas, né? E aí, apenas o provedor, né, vamos dizer assim, o pai ganha um salário mínimo. E aí, nesse caso, a renda per capita, ela é de 275 por pessoa. Você vai pegar 1.100 e dividir por 4. Se você pegar 1.100 e dividir por 4, você vai ter R$ 275 certinho, ou seja, um quarto salário mínimo vigente. Lembrando que agora, em 2021, a regra é menor do que um quarto de salário mínimo. Então, vamos lá, quem ganha um salário mínimo e tem uma família com 4 pessoas está conseguindo o benefício de prestação continuada no INSS? No INSS, não. Mas aí o INSS indefere, você entra com a ação na Justiça e a Justiça flexibiliza esse valor. E aí você consegue o benefício de prestação continuada para seu cliente. O que nós precisamos saber? Quais são as verbas que não entram no cálculo da renda familiar? Então, vamos lá. Não entra no cálculo da renda familiar o BPC de uma outra pessoa idosa ou um benefício previdenciário até o valor de um salário mínimo. Então, vamos lá. No caso que eu dei aqui de exemplo, uma família que tem um provedor. Ele trabalha, ele tem uma carteira assinada com um salário mínimo. Então, o INSS vai aceitá-lo? Não, porque quando eu pego um salário mínimo e divido por 4, 275, ele dá certinho um quarto salário mínimo. Então, o INSS vai negar por causa da renda. Mas digamos que é uma família de 4 pessoas e que o provedor é aposentado e ganha apenas R$ 1.100, um salário mínimo. Neste caso, a renda dele não entra. Então, a renda per capita familiar é zero, porque se a renda dele não entra, ele é o único provedor da família, então a renda per capita é zero, e aí essa pessoa que está pedindo benefício tem direito ao benefício de prestação continuada. Os rendimentos também decorrentes do contrato de aprendizagem ou bolsa de estágio. Então, se tiver um jovem adolescente que recebe uma bolsa, que recebe um estágio, que esse estágio é remunerado, ele não conta para a renda per capita. Quem recebe o Bolsa Família, quem tem benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, e também quem tem renda sazonal eventual, que é decorrente de atividades de caráter informal, tipo as pessoas da agricultura, que ganham por safra, né? E aí, esse valor que a pessoa recebe por safra, vamos dizer assim, né? É sazonal. Então, a pessoa trabalhou só no período da colheita do feijão. Se aquela renda que ele recebeu no período da colheita do feijão for dividido por 12 meses e ficar inferior a um quarto salário mínimo, aí está tranquilo, ele não entra no cálculo de renda familiar, mas se for superior, ele vai entrar sim. Alexandra, por que eu preciso saber disso se o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre a defesa quando o benefício de prestação continuada ele é cortado? Bom, para você analisar um benefício,
que foi cortado, a primeira coisa que você precisa saber é quais são os requisitos para a concessão e quais são as exceções para o cálculo de renda familiar, né? Outra coisa que é muito importante, que eu não coloquei aqui no nosso material, é que para a pessoa receber o benefício de prestação continuada, ela tem que ter o cadastro lá no CadÚnico. E esse cadastro tem que estar atualizado. E uma coisa que é muito importante observar, que o grupo familiar do CadÚnico, ele é diferente do grupo familiar para fins de benefício de prestação continuada. Então, dá uma olhadinha, nós temos o curso de benefício de prestação continuada, onde eu explico detalhadamente essa diferença do grupo familiar e, inclusive, como você calcular, fazer o cálculo da renda, o que você pode estar colocando, né, para fazer uma defesa no caso de um indeferimento de benefício de prestação continuada, quando você vai pedir lá na justiça. Isso é um outro curso. Hoje eu só estou dando assim alguns detalhes para que possamos analisar um benefício que foi cortado. Aqui eu trouxe para vocês uma carta de comunicação do INSS. Essa cliente me procurou, chegou lá no escritório e trouxe essa carta. E nessa carta, o INSS fez a apuração de que a renda familiar dela tinha aumentado, em decorrência, porque eles apuraram que a filha dela estava, né? Porque hoje tudo tem cruzamento de dados. Então, eles apuraram que a filha dela estava trabalhando e que ela tinha renda. O INSS mandou a carta para ela. Primeiro, o INSS, gente, deixar uma coisa bem clara: o INSS não corta benefício sem comunicar a pessoa antes. Por isso que você, como advogado, deve sempre orientar os seus clientes a manterem os dados cadastrais em dia no INSS. Ou seja, né, o seu endereço correto. Eu sei que telefone as pessoas não gostam de colocar por causa das ligações indesejadas, né, que eles recebem dos bancos. Mas o endereço ele deve sempre estar correto, porque no caso, por exemplo, dessa carta aqui, da pessoa que recebeu essa carta, ela recebe o amparo social da pessoa portadora de deficiência. Ela tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade de entendimento e ela não lidava com o meu INSS, que é a plataforma digital do INSS. Então, ela só ficou sabendo quando ela recebeu a carta em casa. E aí, ela ficou sabendo que o INSS disse que ela não tinha mais direito e, além de não ter direito, ela ainda tinha que fazer uma devolução. Então, como é que funciona? Primeiro, o INSS manda essa carta, igual está aqui, falando que fez uma análise, que fez uma defesa, que apurou que nos períodos, aqui no caso dela, de 1º de novembro de 2013 a 30 de junho de 2017, né, foi apurado que houve uma constituição do grupo familiar em que houve rendimentos e que, por esse motivo, o INSS concluiu pela irregularidade da manutenção do benefício dela. Ela recebeu essa carta e disse que era para ela entrar em contato com o INSS. Como ela não tinha conhecimento, né, ela não tinha discernimento, ela pegou a carta, ela ficou muito preocupada, comentou com o vizinho, outro vizinho, não, mas você está ganhando, você está trabalhando? Não estou não. Aí o que ela fez? Ela não procurou o INSS. E aí, 60 dias depois, ela recebeu uma outra carta, tá? Ela recebeu um relatório de análise da fase de defesa. Então, o que o INSS fez? Ela não se manifestou, então o INSS entendeu que tudo que ele havia apurado estava correto. E aí, o que o INSS fez? Mandou novamente uma carta para ela, dizendo que o grupo familiar composto por ela, sua filha e o neto,
Então, eles apuraram que o grupo familiar dela era a filha, o neto e ela. E como a filha tinha ganhos, e como que eles souberam que a filha tinha ganhos? Eles apuraram através do NIT. Olha aqui como é que eles colocaram. A carta do INSS é muito explicativa. Ele deixou claro que, ao consultar as informações acerca do grupo familiar, eles viram que, cruzando os dados da filha e pegando a situação dela do CNIS, eles viram que ela estava tendo um rendimento, tá? E que esse rendimento estava bem acima do valor que é permitido para a renda familiar. Então, o que ocorre? Né? Neste caso, ele colocou o quê? Apesar dela, né, ter direito, né, ter tido direito ao benefício de prestação continuada, eles entenderam que foi improcedente, né, a defesa dela, que na verdade a defesa dela não houve, ela não apresentou nada, ela foi lá no INSS depois dessa carta, tá? E aí, o que o INSS fez? O INSS colocou uma cobrança para ela de R$ 65.767 de devolução. Diz que ela recebeu todos esses valores indevidamente no período de 2013 a 2020. Quando chegou nessa situação, ela, uma pessoa que não entendia, o que ela fez? Ela pegou a vizinha falou, não, a gente entra lá no site do meu INSS e a gente escreve lá. Aí ela entrou no site do meu INSS. A vizinha, o que ela fez? Agendou para ela ir presencialmente lá no INSS. E ela foi, isso foi antes da pandemia, foi na primeira semana de março. Ela foi, só que, como eu falei para vocês, o benefício dela é para pessoa com deficiência. Ela tem uma deficiência mental, ela não tem entendimento. Então, na cabecinha dessa cliente, ela entende assim: a família dela está com ela, a filha todo dia ia na casa dela. Né? Quando ela estava passando mal, a filha dela dormia na casa dela. E naqueles dias, né, que ela ficou muito nervosa, a filha trabalhava, a filha não teve condições de acompanhar a mãe até o INSS. Quem acompanhou a mulher até o INSS foi a vizinha. A vizinha virou e falou assim: o que o servidor falou? Dona Fulana, a sua filha mora com a senhora? Aí ela falou assim: sim, a minha filha está lá comigo todos os dias. Inclusive, ela dormiu ontem lá em casa. Porque na cabecinha dessa pessoa, por causa da deficiência que ela não tem um entendimento a longo prazo. Ela só tem entendimento do que aconteceu agora. Então, quando pergunta, sua filha está na sua casa? Ela mora com a senhora? Tá, ela está assim. Ela está lá na minha casa. Ela dormiu ontem comigo. O que o servidor fez? Mandou ela escrever. Se vocês verem o que ela escreveu, a mulher é semi-analfabeta, né? A vizinha a vizinha ainda contou o quê? Pegou na mão dela e ajudou ela a escrever que a filha estava dormindo na casa dela. Quando cortou o benefício, é que elas procuraram a ajuda do advogado, que vieram até meu escritório procurar ajuda. E aí, quando eu fui conversando, eu fui verificando que, quando o cliente chega lá no seu escritório, nós sabemos que o benefício de prestação continuada ele é alvo de muitas fraudes. Então, o advogado precisa ter a sensibilidade de conversar muito com o seu cliente, tá? Para entender se aquele benefício realmente era devido ou não. Existem casos que chegam ao escritório que eu e uma amiga minha, que também é advogada, a gente chega a fazer uma verificação em loco, ou seja, pego o meu carro, né? A cidade nossa não é tão grande, para quem está numa cidade igual São Paulo, imagino que seja difícil. Mas como aqui não é uma cidade tão grande, a gente pega o carro, dá uma voltinha pelo bairro para verificar a real condição dessa pessoa. E, conversando com essa pessoa,
ficou claro, ficou nítido que mentalmente ela não tinha condições de ir sozinha resolver isso lá no INSS. E a filha que a acompanhou até o escritório falou para mim que não, eu estava trabalhando todo esse período, eu estava casada, eu morava com meu marido, eu tenho comprovante, inclusive compramos uma casa juntos. Então, o que eu fiz para fazer a defesa dessa cliente? Peguei toda a documentação. No caso dela, eu pedi registro da onde ela estava trabalhando na época, pedi comprovante de residência do local que ela morava na época, então ela foi até a CEMIG, que é a companhia de energia aqui em Minas, pediu, né, porque vocês podem ver que é de partir de 2013, então ela não conseguiria tirar no site, ela foi até a CEMIG e pediu todo este período de comprovação de endereço dela, ela pegou, eu juntei isso no processo. Então, como fazer a defesa? Apesar dela já ter escrito lá, nós sabemos que a defesa administrativa você pode se manifestar a qualquer momento e você pode juntar a documentação. Juntei essa documentação toda, comprovante de residência da filha, eu juntei o contrato da casa que ela comprou em 2015, que constava o nome dela e o nome do marido, juntei o registro dela na empresa onde ela estava trabalhando, porque ali na folha de registro de empregado consta o endereço que ela disse, né, que ela levou um comprovante no dia que ela foi admitida na empresa, ela teve que apresentar um comprovante de residência. E ali na ficha de empregado consta o endereço dela e a data que ela entrou. Então, juntando toda essa documentação, eu consegui provar para o INSS que essa pessoa realmente não estava morando junto, era um equívoco aquilo tudo, porque o grupo familiar, quando eles fizeram a análise, né, quando foram lá no CadÚnico fazer o CadÚnico, eles analisaram o grupo familiar do CadÚnico. Na época que foi feito lá o CadÚnico da primeira vez, a filha ela estava morando com o marido dentro da casa da mãe. Mas quando você tem uma família morando dentro da casa da mãe, ela não faz parte do grupo familiar para o BPC. Por isso que o benefício dela foi concedido. E aí, quando ela mudou, né, que ela comprou a casa e saiu da casa da mãe com o marido e o filho, o que aconteceu? Eles não atualizaram o CadÚnico. E ela começou a trabalhar numa empresa e aí constatou, na hora do pente fino, a irregularidade. Então, o que é a obrigação do advogado nessa hora? É conversar, ouvir, deixar a pessoa falar, anotar tudo. Se você vê que são pessoas assim que não têm uma constância, peça autorização, grave a entrevista para que você possa fazer uma excelente ficha de atendimento, que nós já demos lá no nosso primeiro módulo aqui do Maratona Prev Jovem, sobre a ficha de atendimento, se eu não me engano, com a professora Michele. Faça sua ficha de atendimento, anota tudo direitinho. Para quê? Para que você primeiro apresente as documentações no INSS. O que eu fiz? Apresentei a documentação no INSS. Passou 3 meses, o INSS não movimentou, entrei com a ação ordinária, aleguei a duração razoável do processo, comprovei para o juiz que ela tinha direito, sim, ao benefício de prestação continuada, pedi a tutela antecipada, porque ela está, nesse momento, passando fome, ainda mais agora com a situação do Covid, ela não tem condições nenhuma, nem de tentar fazer alguma coisa para tirar o seu ganha-pão, e a filha não tem condições de manter a mãe sozinha. Juntei todos os comprovantes, fiz a minha peça inicial, protocolei lá na Justiça Federal, o juiz analisou a documentação e vocês, acreditem ou não, conseguimos uma tutela para ela, tá? Então, é muito importante fazer essa apresentação de documentação. Como eu estava falando para vocês da análise dos fatos, eu falei para vocês que eu pedi uma tutela. Eu sei que agora nós, advogados, temos que tomar muito cuidado quando pedimos a tutela,
por causa do tema 692 do STJ, que trata das ações judiciais contra o INSS, no caso em que as tutelas foram concedidas antecipadamente, né? Se vai decidir pela desnecessidade, devolução ou não, né? A gente tem que ter cuidado. Mas, neste caso, eu verifiquei que estava tudo a favor da minha cliente. Então, se você verificou que está tudo a favor, gente, benefício de prestação continuada é para uma pessoa que está em extrema necessidade. Então, por que não pedir, né, essa tutela antecipada? E aí, vamos dizer que, vamos pensar ao contrário. Vamos pensar, neste caso, né, eu consegui comprovar que a filha, né, não estava morando com ela. Mas digamos que a filha realmente estava morando e que houve renda. Nós temos que lembrar que nós temos o tema 979 do STJ, que ele trata das hipóteses em que o segurado que pede um benefício ao INSS e o INSS concede, depois de alguns anos, a autarquia revisa administrativamente o ato e vê que houve erro quanto à concessão, ele pode promover o cancelamento. E, neste caso, pode sim haver um desconto de 30% do valor do benefício mensal. Ah, Alexandre, aonde vai ficar a boa-fé objetiva? Bom, nós temos que lembrar que a boa-fé objetiva, ela deve sim ser demonstrada. Só que quando o STJ firmou a tese do tema 979, ele fala que para não devolver, né, o valor que o beneficiário recebeu, ele tem que comprovar que ele agiu de boa-fé, demonstrando que era impossível ele ter constatado que aquele pagamento não era devido. Infelizmente, a tese 979 inverteu o ônus da prova. Agora, antes quem tinha que provar era o INSS, agora quem tem que provar é o beneficiário, tá? Portanto, se o beneficiário que tinha condições de compreender que havia um erro e que ele poderia sim ter evitado receber aquele benefício, ele será, sim, penalizado e deverá devolver os valores que ele recebeu do INSS indevidamente, no percentual de 30% do valor do benefício mensal. Ah, Alexandra, mas se ele não está aposentado nem nada, quando que ele vai devolver isso? Isso vai ser descontado dele de qualquer benefício que ele receber do INSS, tá? Será descontado esse valor de 30% dele. Então, nós temos que ficar muito alertas quando chega um caso de benefício de prestação continuada. Nós temos que realmente não ter pressa na entrevista. Faça a mesma pergunta 1, 2, 3 vezes para você verificar se a pessoa vai te contar o caso do mesmo jeito. Porque quando a pessoa cria uma situação, na hora que você pergunta, aí você comenta, aí você volta naquela pergunta de novo, ela costuma te responder de forma diversa, sempre muda alguma coisa. Então, o advogado tem que estar muito alerta a isso. Nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, né, dessa cliente que foi constatada a irregularidade e que o INSS mandou ela devolver o valor, nós conseguimos comprovar com comprovante de residência, tá? Nós comprovamos com ficha de admissão da filha de empregado, aonde constava o endereço diverso da mãe, e aí o juiz concedeu a tutela. Olha que o juiz colocou assim: devo acrescentar que os documentos trazidos nos autos pela autora, comprovantes de residência de que sua filha tinha endereço diverso, demonstra a princípio que elas não residem juntas, o que afasta as conclusões do INSS para a suspensão do benefício. E o juiz mandou que implantasse o benefício. Nesse caso, a pessoa ela é tão necessitada que ela até chorou, coitada, quando conseguimos, né, que ela voltasse a receber o benefício. É muito claro para nós, advogados, quando o beneficiário realmente tem necessidade.
Você, advogado, tem que prestar muita atenção, porque quando você faz um pedido de benefício de prestação continuada, lembre que todos os documentos que você juntou, tanto no seu processo administrativo quanto no seu processo judicial, você pegou o seu token e você autenticou aquilo tudo. Então, procure sempre verificar na concessão ou na defesa se aquele fato é mesmo real. Na dúvida, não peça tutela, tá? Porque a tutela, ela pode ser perigosa. Eu, no caso, essa senhora estava passando fome. A filha teve, por causa da situação do coronavírus, teve o seu pagamento recebendo pela metade. Então, ela estava numa situação mesmo muito, mas muito delicada. Então, eu expliquei para a minha cliente, que ela não tem condições, mas expliquei para a filha dela, né, que a estava acompanhando, que há os riscos da tutela, mas que diante das provas que nós estávamos em mãos, havia sim a possibilidade de conseguir essa tutela, e eu me senti, né? Eu não falei isso para ela, mas eu me senti tranquila, porque eu vi a veracidade dos documentos, eu vi a veracidade dos fatos. Então, quando a gente tem a verdade, a gente tem que buscar e conseguir uma tutela para uma pessoa necessitada. Gente, é um prazer imenso. Eu falo que o benefício de prestação continuada é aquele benefício de realização plena do previdenciarista, porque é para aquelas pessoas que realmente necessitam muito. Então, tomem cuidado, lembre de buscar todas as formas de prova. Lembre, vou falar novamente, você é a professora chata, apure os fatos, faça a mesma pergunta uma, duas, três vezes. Se você desconfiou que os fatos não batem, perca seu tempo, marque uma segunda entrevista, um outro dia, volta todo mundo e você faça as mesmas perguntas. Grave a sua entrevista e veja se os fatos, na hora que a pessoa te narra o fato, se ela muda, se ela altera alguma coisa. Se ela altera alguma coisa, liga a anteninha, porque aí pode ter alguma coisa que não é bom. Pode, a gente não sabe a intenção. Então, tenha esse cuidado, você como advogado. E lembre-se que a defesa, nesse caso, é tudo. Tá? É isso que eu tenho para trazer para vocês. Em breve estaremos colocando, tá, mais coisas no nosso curso de benefício de prestação continuada. Temos lá no nosso curso também a defesa do MOB, e que vocês possam trabalhar em prol, né, dessas pessoas que são tão necessitadas, que vêm até o seu escritório buscar um benefício de prestação continuada e que tiveram erroneamente o seu benefício suspenso, às vezes por uma falta de conhecimento, seja por uma falta de análise correta do grupo familiar, como já falei para vocês, é diferente o grupo familiar do BPC para o grupo familiar do CadÚnico, ou seja, por algum outro equívoco. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.